O São Paulo sofreu transfer ban nessa segunda-feira, mas o tema já foi resolvido. O vídeo de hoje do canal do Nicola te traz todos os detalhes e fala também sobre André Silva, o atacante do São Paulo, pode não mais jogar na temporada, mais uma lesão. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e um zagueiro brasileiro bom de bola livre no mercado. Péssima notícia para o São Paulo, o atacante André Silva corre o risco de só voltar a jogar em 2026. O centroavante que tem sido titular absoluto e até fez gol recentemente no empate em 1-1 contra o Atlético Nacional, que garantiu nos pênaltis a classificação do São Paulo nas quartas. O André Silva tem risco de lesão ligamentar e pode voltar apenas na próxima temporada. São Paulo vai fazer uma reunião de emergência nessa segunda-feira para discutir a possibilidade da aquisição de um centroavante ainda nessa janela de transferências que se encerra no dia 2 de setembro. Informação sobre a situação do André Silva foi publicada pelo blog do São Paulo. Tentei a confirmação com dirigentes do Tricolor e ainda aguardo por uma resposta, mas como o assunto é importante, decidi dividir com vocês. Só para lembrar que o São Paulo tem tido enormes problemas com os centroavantes. Caleri e Rian Francisco passaram recentemente por cirurgias e só devem voltar no ano que vem. Ainda existe uma esperança pequena de que o Caleri seja reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro, mas não dá para contar com um jogador tão cedo. Só para completar, em relação ao André Silva, 43 jogos, 14 gols e 4 assistências na atual temporada, tem sido titular absoluto e peça importante da equipe tricolor. Foi titular na vitória contra o Atlético Mineiro, mas saiu a 18 minutos do fim, para ser mais preciso. Já o Fenerbahçe decidiu colocar Diego Carlos à vista, zagueiro brasileiro de 32 anos de idade, contratado no início dessa temporada a um custo de 10 milhões de euros junto ao Aston Villa. O Diego Carlos não conseguiu se adaptar ao futebol turco e nesse momento o Fenerbahçe topa emprestá-lo ou vendê-lo. Notícia que interessa a clubes brasileiros. Recentemente o Diego Carlos chegou a ser procurado até pelo Santos. Nesse momento a melhor proposta é do Lille, da França, mas se um clube brasileiro com um bom projeto aparecer, pode acabar por contratá-lo. Jogador que esteve supervalorizado algum tempo atrás, só para lembrar que o Aston Villa chega a comprá-lo por 31 milhões de euros e depois o vende por 10 milhões de euros para o Fenerbahçe. Nos primeiros 6 meses de contrato no time turco, foram só 5 aparições nesse início de temporada lá na Turquia. Esteve em 2 jogos da pré-temporada, mas não disputou partidas oficiais. Quero falar agora sobre o São Paulo, segunda-feira para lá de agitada. Primeiro, com a notícia de que o Tricolor sofreu um transfer ban na FIFA, ou seja, estaria impedido de inscrever atletas nas 3 próximas janelas de transferência por conta de uma dívida de $300 mil com o Cerro Porteño, pela compra de Bobadilla. Esses $300 mil ou R$1.620.000 foram pagos também nessa segunda-feira pelo São Paulo ao Cerro Porteño, colocando fim à dívida que o Tricolor tinha para com o clube paraguaio. Restava essa última parcela da compra do jogador. Dessa maneira, o São Paulo assegura que já está livre do transfer ban. O Tricolor chegou a emitir uma nota dizendo, abre aspas, tivemos um desacordo em relação ao entendimento do pagamento das parcelas, mas regularizamos toda a situação do São Paulo. Dessa maneira, o São Paulo se livra do transfer ban e volta a estar liberado para contratar um atleta para o ataque. Tudo porque o André Silva, de fato, sofreu uma lesão séria, lesão ligamentar, e deve desfalcar o São Paulo por um longo período. Ele está sendo submetido a uma avaliação de um médico para saber se há necessidade de cirurgia ou não. De qualquer forma, com ou sem cirurgia, a chance de o André Silva jogar nessa temporada é pequena. Ele teve uma contusão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. Baita azar do São Paulo, que teve lesão nos seus 3 centroavantes. Rian Francisco e o Caleri só voltam em 2026 ou no finalzinho dessa temporada por conta de problemas com o ligamento cruzado anterior. São Paulo já está no mercado em busca de um centroavante, de um camisa 9. Posso garantir para vocês que Daverson não é um alvo. E assim que eu tiver qualquer novidade sobre a busca por esse 9, conto para vocês. O Leonardo Prieto, Nicola, o Fabinho pode pintar no São Paulo, caso o Belmonte saia. O Fabinho Soldado seria uma boa. Ah, você está se referindo ao Fabinho Soldado. Eu até pensei no outro Fabinho. Eu vou explicar primeiro a história do Fabinho Soldado e depois a do Fabinho do Al Ittihad. O Fabinho Soldado corre enorme risco de demissão no Corinthians. Nessa segunda-feira tem a eleição para presidente, o Osmar Stabile concorre pela situação, o Rox Tadini é candidato de oposição e o André Castro surge como uma terceira via. Os 3 candidatos não querem a manutenção do Fabinho. E a interpretação é de que o Fabinho Soldado fez muitas escolhas equivocadas em relação a reforços, tem pouca gestão sobre o grupo e mais do que isso, ele é a cara do Augusto Melo, presidente que foi afastado, foi empichado, né?
Então, assim, independente de quem vencer amanhã, a tendência é que o Fabinho Soldado, na primeira sequência ruim de resultado, seja demitido. O Fabinho não pode assumir o lugar do Carlos Belmonte no São Paulo. O Belmonte é um diretor estatutário, aquele cara que vem dos sócios do clube, aquele cara que foi eleito conselheiro. Se fosse para fazer essa contratação do Fabinho Soldado, ele teria que chegar para o lugar do Rui Costa. E dá para dizer que se o Belmonte cair, a chance de o Rui Costa ficar é mínima. Mas nunca escutei o nome do Fabinho Soldado sendo especulado no Corinthians, tá? E aí, só para completar sobre Fabinho, esse do Al Ittihad, vocês conhecem ele, né? Jogador que passou pelo Liverpool e hoje está no Al Ittihad. A imprensa árabe está cravando que o Fabinho não deve ficar. Ele tem só mais um ano de contrato e ganha 11 milhões de reais por mês. E aí começaram a especular que o Fabinho poderia caber no Cruzeiro. O Leonardo Jardim foi perguntado sobre o tema e disse, não tenho a informação, não acho que cabe no bolso do Cruzeiro. E não cabe mesmo. O Fabinho ganha mais da metade da folha salarial do Cruzeiro. Se a folha do Cruzeiro é de 20 milhões de reais, o Fabinho ganhando 11 equivale a mais da metade, tá? Então, não acredito no Fabinho jogando no futebol brasileiro, ainda que ele rescinda o contrato lá e receba uma bolada, tá bom? Muito bom jogador, por sinal, tá? Nicola, atacante Guilherme dos Santos pode vir para o São Paulo? Não, Francisco. Existia uma possibilidade de o Guilherme ser trocado pelo Luciano. Essa negociação estava sendo tocada pelo Carlos Belmonte, mas o Júlio Casares entendia que era uma maluquice trocar pau a pau o Guilherme pelo Luciano. O Guilherme tem um problema para jogar em outro clube no futebol no Brasil. Ele já fez 14 jogos no Brasileiro. Então, dá para imaginar que o Guilherme não fica no Santos, né? Ele pediu para não viajar para Salvador por causa de todas as ameaças que ele sofreu na invasão de uma torcida organizada nessa semana no CT. Ficou afastado do jogo e deve ser negociado. Resta só saber se vai existir proposta a tempo. Propostas precisam vir do exterior, repito, o Guilherme não pode jogar em time da Série A por já ter estourado o limite de transferências, tá bom? Antes só responder para o Moisés Lima, ele quer saber se o Rodrigo Nestor volta para o São Paulo ou fica no Bahia. A palavra final, ao que tudo indica, vai ser do Bahia, porque o Nestor não deve bater a meta estipulada para compra, a meta é de 25 jogos, e aí vai caber ao Bahia decidir se vale a pena ficar com o Nestor ou não. A impressão que eu tenho é de que o Nestor vai voltar. Até porque não é uma operação barata, tá? Como o São Paulo ele rescindiu o contrato, está livre. O São Paulo diz que só vai contratar jogadores se for um grande negócio, uma baita oportunidade de mercado. E eu não sei se o Lincoln, que no Red Bull Bragantino foi bastante reserva, seria essa solução. Daqui a pouco o São Paulo tem a volta do Oscar, daqui a pouco o São Paulo tem a volta do Luiz Gustavo. Tenho dúvida, tá? Sinceramente tenho dúvida. Matheus Cavalcante, terceiro superchat da noite, hein? Com o fair play financeiro não vai prejudicar as SAFs. Se pode gastar o que arrecada? Exemplo, o Bahia é o mais rico do Brasil, mas não arrecada bem, igual o Flamengo e Palmeiras. Essa questão da SAF é um ponto importante. Flamengo e Palmeiras não vão sofrer nada, pelo contrário, eles vão se beneficiar com a introdução do fair play financeiro. O que o fair play financeiro vai fazer? O fair play financeiro vai permitir que você gaste apenas aquilo que você é capaz de arrecadar. Ninguém vai gastar mais do que arrecada. E aí o Matheus Cavalcante lembra do exemplo do Bahia. Só que o Bahia tem investido de maneira até inteligente, não dá para dizer que está gastando aos tubos, né? Mas o seu ponto é interessante. Quem vai ser muito afetado? O Corinthians, o São Paulo, o Atlético Mineiro, os clubes que gastam muito além daquilo que arrecadam, e por isso estão sempre com muitas dívidas, tá? Francisco Show quer saber se o jogador argentino Medina, de 23 anos, que o São Paulo estava monitorando, ainda pode vir. Deixa eu mandar mensagem para quem me contou essa história, porque aí a gente pode tentar avançar. Só para vocês entenderem, o Medina é um jogador que chegou ao Estudiantes por 14 milhões de euros. O Estudiantes não teria capacidade para fazer esse aporte. Foi um fundo de investimentos quem colocou o jogador lá, imaginando que o Medina teria visibilidade, poderia ser negociado com o futebol europeu. A percepção que se tem dessa transferência, depois de alguns meses, é que hoje o Medina tem menos espaço e visibilidade do que na época do Boca, que é algo natural, né? Não sei o que o pessoal imaginou quando fez esse negócio, imaginando que o Estudiantes fosse ser uma baita barca boa. E olha que o time está classificado para as quartas de final da Libertadores da América. E foi nesse cenário que sugeriram ao São Paulo. Só que o acordo para viabilizar essa negociação é praticamente impossível, porque esse fundo precisaria tirar o jogador do Estudiantes e colocá-lo no São Paulo, tá? Mariane Santos quer saber sobre Evangelos Marinax no São Paulo. Marinax está fechado no São Paulo.
fechado. E nessa semana que vai começar, o Conselho de Administração do São Paulo vai votar se aprova ou não um acordo tripartite. São Paulo, Fundo Galápagos e Evangelos Marinax. O Galápagos vai colocar dinheiro no São Paulo, mais ou menos 200 milhões de reais, para aporte, para busca de jogadores. E o Marinax vai ajudar com respaldo, buscando esses atletas e depois sendo uma opção de compra. O Marinax também vai poder aportar dinheiro nesse fundo, que é comandado pela Galápagos, tá? Isso também vai garantir ao Marinax direito de prioridade e, mais do que isso, percentual na formação de atletas, tá bom? Quero registrar a mensagem do Anderson Henrique. Boa noite, Nicole. O Marinax não ia fechar com o Botafogo porque o São Paulo avançou com o Marinax, sendo que teve notícias dizendo que ele iria investir no Botafogo. Chegaram a publicar que Marinax e Botafogo tinham negociações, mas eu contei aqui para vocês que não, que embora ele já tenha colocado bastante dinheiro, o Marinax já emprestou dinheiro ao Textor, ele não compraria a SAF do Botafogo. Essa informação sobre Marinax e São Paulo é exclusiva, tá? Hoje pela manhã, aqui no canal, eu contei para vocês que o São Paulo vai submeter a aprovação desse acordo ao Conselho de Administração. É o primeiro passo dentro do São Paulo para as aprovações normais. Primeiro aprova no Conselho de Administração, depois aprova no Conselho Deliberativo, tudo ok entre as partes, e o São Paulo avança para assinar o contrato com o Evangelos Marinax. É um acordo um pouco diferente daquele primeiro que havia sido programado. Na oportunidade, o Marinax seria sócio do São Paulo numa SAF que cuidaria das categorias de base. Só que para esse acordo ser aprovado, um aporte de 100 milhões de dólares, haveria a necessidade de aprovação de 75% do Conselho Deliberativo, e o Júlio Casares tem convicção de que não conseguiria essa aprovação. Diante disso, optaram por um segundo caminho, que conta com a participação do Fundo Galápagos. O Galápagos vai ajudar aportando dinheiro, o Marinax também vai ter a chance de colocar dinheiro, mas nesse primeiro momento o Marinax entra com expertise dele ajudando, ele vai colocar a equipe dele de scout do Forest para ajudar o São Paulo a buscar os principais jogadores da América do Sul para a base, e depois o Marinax passa a ter preferência nas compras dos jogadores formados em Cotia, tá? Esse acordo está fechado entre as partes e agora faltam as aprovações legais. A informação que eu trouxe hoje com exclusividade é de que falta apenas a aprovação desses acordos, começando pelo Conselho de Administração, que se reúne nessa semana para tratar sobre o tema. Nicola, o negócio com o Marinax vai participar no time principal? Não, Jefferson, nenhuma participação, pelo menos nesse primeiro momento. Não espere por reforços vindos através do Marinax, nem nada disso, tá? O Francisco Show, boa noite, Nicola. O São Paulo vai atrás de algum meia? Francisco, eu fiz a pergunta para o Júlio Casares na sexta-feira. Júlio, o São Paulo ainda vai trazer jogadores? E a resposta foi, Nicola, o São Paulo está sempre aberto ao mercado, está sempre de olho. Mas só vai trazer se houver uma baita oportunidade de mercado, tá bom? Hora de te explicar como é que fica o São Paulo depois do acordo com o Evangelos Marinax. Se você não viu, contei com exclusividade nesse domingo que está tudo fechado entre São Paulo, Fundo Galápagos e Marinax. Tanto está fechado que o São Paulo vai submeter a aprovação do Conselho de Administração do São Paulo nessa semana esse acordo. Se houver aprovação, o São Paulo submete depois ao Conselho Deliberativo para tocar esse projeto. A ideia inicial do acordo com o Marinax foi alterada. Naquele primeiro momento, o Marinax injetaria 100 milhões de dólares, ou mais ou menos 550 milhões de reais, em 5 anos, e passaria a ser sócio do São Paulo na SAF para as categorias de base. Para tornar Cotia uma SAF, o São Paulo precisaria da aprovação do seu Conselho Deliberativo com mais de 75% dos votos. E o presidente Júlio Casares percebeu que não conseguiria tal votação, que tornaria toda a situação extremamente desgastante. Qual foi a solução para o problema? São Paulo, Marinax e Fundo Galápagos alteraram o projeto. Não vai haver mais a SAF da base, e sim a criação de um fundo que vai contar com um aporte inicial do Galápagos de algo na casa dos 200 milhões de reais. Imagina-se que o Marinax também coloque um pouco de dinheiro nesse fundo, e através do fundo o São Paulo vai utilizando receitas para contratar os melhores jogadores da base no futebol da América do Sul. O projeto do São Paulo é ter uma categoria de base superior à do Palmeiras, responsável por um faturamento de 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos, apenas com atletas formados na base. O São Paulo tem convicção de que vai trazer os principais jogadores da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, enfim, da América do Sul. Surgiu um menino de 13, 15, 17, 18, até 20 anos de idade. Esses atletas são contratados com dinheiro desse aporte. O scout do Marinax no Nottingham Forest vai ajudar nessa busca do São Paulo, e a partir do momento em que esses atletas performarem e chegarem ao time principal, o Marinax passa a ter prioridade na compra dos jogadores.
Só para completar o noticiário do São Paulo, o tricolor com o Hernan Crespo no Campeonato Brasileiro soma 9 jogos, com 6 vitórias, 2 empates e só uma derrota justamente no primeiro jogo de estreia contra o Flamengo. São Paulo, que não venceu o Galo há 5 anos, quebrou o tabu, vencendo o Atlético nesse domingo no Morumbi por 2-0. Até o Gonzalo Tapia conseguiu balançar as redes, algo que parecia ser bem difícil. As más notícias ficam por conta de Lucas Moura, que voltou a sentir dores no joelho e no tornozelo e só volta a jogar depois da pausa para a data FIFA. O Marcos Antônio saiu sentindo um desconforto. Não parece ser nada grave, mas é mais um problema físico do tricolor. Quero contar também que 2 ex-são paulinos brilharam nos últimos ao longo do fim de semana. Primeiro, contar sobre o William Gomes, o atacante de lado de campo, vendido no início do ano por 9 milhões de euros, foi o autor do segundo gol do Porto na vitória por 4-0 contra o Casa Pia. William Gomes atuou como titular e marcou um bonito gol. Já Matheus Alves balançou as redes pela segunda vez em pouquíssimo tempo com a camisa do CSKA. O time russo venceu o Akron por 3-1 e o primeiro gol da partida foi justamente do meio atacante, que já tem conseguido ser mais protagonista na Rússia do que era com a camisa do tricolor. Por falar em 2 ex-jogadores do São Paulo, deixa eu contar sobre uma decisão importante que o presidente Júlio Casares tomou. Até em função de pedidos de atletas do São Paulo, o tricolor decidiu que não mandará, em hipótese alguma, jogos como mandante em estádios com gramado sintético. Nicola, mas por que você está falando isso se o São Paulo tem à sua disposição o Morumbi? Vale a lembrança de que, com alguma frequência, o estádio é alugado para shows e eventos. E nesses casos, o São Paulo é obrigado a atuar em outros estádios. 3 estádios na cidade ou nas proximidades de São Paulo já estão completamente descartados. O Allianz Parque, a Arena Barueri e o Pacaembu, os 3 com gramados sintéticos. Nessa semana o presidente Júlio Casares chegou a admitir de forma pública que existe um veto no São Paulo em relação a gramados sintéticos. Esse, inclusive, foi um dos motivos que inviabilizaram o acordo com a W Torre para a reforma do Morumbi. Haveria necessidade, até para a realização de uma série de shows em frequência para que a W Torre recuperasse o enorme investimento na reconstrução do estádio, de que o gramado do Morumbi fosse sintético. E isso está completamente fora dos planos do presidente Júlio Casares, dos dirigentes e também dos membros do Conselho Deliberativo. São Paulo, quando não tiver seu estádio à disposição, vai buscar um estádio com gramado natural. Em São Paulo, por exemplo, a alternativa seria o estádio do Corinthians. A relação entre São Paulo e Corinthians parece não permitir esse tipo de acordo. O Canindé vai ficar fechado a partir de janeiro do ano que vem para um período de reforma. O Canindé, você sabe, vai passar por uma enorme reconstrução e deve demorar 3 anos e meio para ficar pronto. Até por isso, o São Paulo fechou recentemente um acordo de parceria com o Santos, pode jogar na Vila Belmiro ou então até mandar sua partida fora da cidade de São Paulo. Recentemente existia a especulação de que o tricolor talvez não pudesse contar numa eventual semifinal de Copa Libertadores da América com o Morumbi. Isso aconteceria se o jogo fosse contra o River Plate por conta da proximidade com o Imagine Dragons, show que vai se apresentar, uma banda de um show que vai se apresentar no Morumbi. No final das contas, o tricolor está tranquilo, vai conseguir realizar o jogo contra o River Plate, um eventual jogo se o São Paulo for à semifinal e o River também, sem que impeça e atrapalhe a programação do show. Se não houvesse essa possibilidade, São Paulo chegou a discutir até a chance, a hipótese de atuar no Maracanã em outro estado. O que você pensa sobre tudo isso? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?